Bom, boa tarde a todos. Chegamos hoje no nosso último painel do primeiro dia do CEO Conference. Temos a honra de receber o ministro Paulo Guedes, vai debater o momento econômico atual e principalmente aquilo que nos espera no futuro, junto com o Mansueto. E é com enorme prazer que eu anuncio o ministro, a quem eu tive o privilégio de aprender muito trabalhando no antigo Pactual e tive a honra de ter sido sócio há muitos anos atrás, mas que certamente marcou meu aprendizado. Então, o Paulo tem sido um herói na defesa das políticas liberais, não agora, mas já há várias décadas, como foram outros em outras décadas. Hoje de manhã, aqui no bate-papo com o presidente Roberto Campos, lembramos muito do seu avô e, no fundo, defender as ideias liberais não se trata de defender uma visão ideológica, se trata de defender aquilo que é racionalmente comprovado. Ninguém aqui tem muita dúvida de que o melhor caminho a seguir é aquele dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da Inglaterra, ou da Alemanha. Muito provavelmente é melhor do que o da Argentina ou da Venezuela. Então, acho que o heroísmo do Paulo trata-se de trazer a racionalidade para o rumo econômico que vai fazer o Brasil seguir o caminho de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, com mais renda e emprego. Então, Paulo, muito prazer, a gente recebe aqui, parabéns pelo que você tem feito, para lembrar, nesses ainda incompletos 4 anos de mandato, mas com menos de 3 anos de mandato, a gente fez a reforma da Previdência, a gente fez a PEC emergencial, que é fundamental, um novo framework regulatório para estados e municípios. A gente aprovou a nova lei do gás, a nova lei de falências, a lei de saneamento, que permitiu a espetacular privatização da SEDAI algumas semanas atrás. Aprovamos o Banco Central Independente, um projeto de mais de 20 anos de discussão, que é mais um tijolo institucional no framework brasileiro, e estamos aí em vias de encaminhar a reforma administrativa, reforma tributária, boa parte delas, combinados com privatizações, talvez a mais emblemática de todas é a Eletrobras, que semana passada aprovamos na Câmara dos Deputados. Então, Paulo, parabéns pelo que já foi feito, parabéns pela coerência de ideias e feliz o país que tem gente competente, coerente, comprometida, sem nenhum outro interesse a não ser entregar o melhor para a sociedade brasileira. Então, Paulo, prazer te receber aqui. Mansueto, palavra contigo agora. Bem, é uma honra estar aqui no BTG Pactual. Eu que já fui da equipe, recebendo aqui o Paulo, ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa, enfim, de uma enorme responsabilidade e compromisso com o crescimento desse país. E antes de eu começar a conversa com o Paulo, eu só vou dar o nosso último cenário do BTG Pactual, onde a gente está chegando. Nós estamos falando de uma economia que hoje, um cenário conservador, é um crescimento de 4,3%. Mas a gente pode ser surpreendido por um crescimento perto de 5%. A economia vinha girando muito rápido, e mesmo com a segunda onda de Covid, com o número de casos muito maior do que o primeiro, a economia não parou, como aconteceu no ano passado. Nós estamos falando de um país que, há 8 meses atrás, os economistas estavam discutindo se a dívida bruta ia chegar a 100% do PIB. Hoje, a nossa estimativa é uma dívida bruta no final desse ano de 85% do PIB, ou muito menor do que isso. Nós estamos falando de um país que está passando por uma recuperação muito grande, que ganhou termos de troca. O preço médio das exportações do Brasil está crescendo muito, ajudado pelo crescimento, pela recuperação mundial, e o crescimento tão forte do preço de commodities está levando um efeito em cadeia em vários setores econômicos importantes. E estamos falando de um país que o setor de construção, desde o ano passado, vem performando muito bem. Um país que está na trajetória de recuperação. E o mais interessante é que, depois de um ano tão difícil como foi o ano passado, e que a despesa pública cresceu mais de 500 bilhões, tudo isso está indo embora. Como o ministro prometeu, esse gasto não foi permanente. Poucos países do mundo estão conseguindo fazer essa trajetória de volta tão rápido quanto o Brasil. Esse ano, mesmo gastando extrateto para lidar com a Covid, que foi algo que o ministro também sempre enfatizou, o que for necessário para tratar da questão da saúde, o governo gastará, mesmo gastando 100 bilhões de reais
extrateto para lidar com o problema de Covid, programa de auxílio emergencial, manutenção do emprego, PRONAMP, mesmo com isso, a despesa primária do governo federal, que é a despesa sem juros, está voltando para o mesmo nível de 2019. E a última notícia boa, para a gente começar o papo, é o seguinte: desde a Constituição de 88, todos os presidentes da República, sem exceção, no ciclo de 4 anos de governo, quando deixaram o Palácio do Planalto, deixaram para trás um gasto público maior. Pela primeira vez em 4 anos, depois da Constituição de 88, quando terminar o mandato do presidente Bolsonaro no próximo ano, a despesa sem juros, a despesa primária do governo federal será menor do que a despesa que o presidente herdou do governo Temer. Isso nunca aconteceu em 4 anos de governo pós-Constituição. Tudo isso só foi possível graças ao esforço de muita gente, dentre as quais o ministro Paulo Guedes, que sempre teve convicção de fazer o seguinte: nós precisamos reformar esse país, não simplesmente para crescer, mas com crescer, reduzindo desigualdade de renda, reduzindo pobreza, diminuindo o setor público para concentrar as ações do setor público no que a sociedade deseja e demanda do setor público, que é investimento em saúde, em educação e transporte público. Investimento em aeroporto não é mais investimento público. Quando a gente vai usar o serviço de aeroporto, não importa que seja público, pode ser privado. Quando a gente anda numa rodovia, ela não importa que aquela rodovia seja público. Tem que ser privado e tem que ser um serviço bem prestado, um bom serviço. E, muitas vezes, quem vai usufruir daquele bom serviço tem que pagar. Então, o que o governo tem feito, o que o ministro Paulo tem feito ao longo de tantos anos, e agora, na prática, no setor público, é simplesmente tornar o Estado um Estado que todos nós desejamos, um Estado que vai se concentrar na oferta de bens públicos, um Estado mais eficiente, um Estado que vai permitir a gente reduzir desigualdade no Brasil, crescer mais e com geração de emprego. Então, Paulo, parabéns, e vamos começar a nossa conversa. Primeiro ponto da conversa: seu primeiro ano de governo, 2019, muitas vezes as pessoas falavam: mas o que é que o ministro está fazendo? O que é que tem de novo? E as pessoas não se tocavam que muito do que você fez no primeiro ano era resolver coisas inacabadas. E uma dessas coisas importantes foi a sessão onerosa. Conta um pouco para a gente como é que foi 2019, aquelas várias reformas. A gente tinha aquele dinamismo, a gente vinha de um ano de 2018, um ano difícil, um ano que o déficit foi alto, a gente começou 2019 com a estimativa de déficit muito alta, 2,5% do PIB, tinha um problema da sessão onerosa que há 10 anos se arrastava, tinha uma série de reformas, reforma administrativa, a pauta federativa que estava inacabada. No primeiro ano, a PEC emergencial, que foi aprovada esse ano, foi discutida duramente durante o primeiro ano de governo. Conta um pouco aí a história de 2019. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Um abraço ao meu antigo sócio, André. Parabéns pelo brilhante trabalho que tem feito. Nós criamos uma franquia, mas tocar isso 10, 15, 20 anos e transformar num dos maiores bancos de investimento do mundo é admirável, é um exemplo de capacidade de empreendedorismo, de persistência e de capacidade de fazer negócio. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, André. Mansueto foi a nossa ponte. Mansueto foi uma ponte segura. Quando nós chegamos, evidentemente, com um diagnóstico formado, nós achamos que justamente o descontrole sobre os gastos públicos foi o principal mal que atingiu a sociedade brasileira, porque esse descontrole acabou, ao longo do tempo, tendo várias manifestações, disfunções financeiras. Nós fomos para 2 surtos de hiperinflação, um em 89 e outro em 94, nós fomos para uma moratória externa, nós fomos para sequestro de ativos, congelamento de preços, e depois, finalmente, aprendemos a fazer a parte monetária com o Plano Real, que foi brilhante na dimensão monetária, mas faltava a dimensão fiscal e a dimensão cambial. Logo à frente, aprendemos a flutuar o câmbio e logo depois fomos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso é um trabalho de várias gerações, sempre na direção correta. Eu quero parabenizar todos os economistas que já passaram para o governo, porque antes também, quando eu estava fora, eu achava tudo muito fácil. Quando você senta lá, é que você vê que a coisa é bem mais complexa. Então, mas nós tivemos essa ajuda, essa mão amiga lá do Mansueto, que nos ajudou a mapear o território.
E nós sabíamos o seguinte, esse excesso, esse descontrole de gastos que tinha levado à hiperinflação, a juros muito altos, a impostos, né? Os impostos subiram por 4 décadas. Chegamos a 36% do PIB, saindo de 18% do PIB 40 anos atrás. Então, nós sabíamos tudo que tínhamos que fazer, que era justamente reverter essa espiral. O primeiro ataque era um modelo de equilíbrio geral, nós tínhamos que olhar todas as dimensões e disparar em todas as direções, mas nunca parou, nenhuma dimensão parou. Mas o foco em cada momento depende da janela de oportunidade política. Quando nós chegamos, nós com algum capital político forte, nós tínhamos que centrar fogo em sair do abismo fiscal. A Previdência subia em golfadas de 30 a 40 bilhões cada ano. Então, o primeiro tiro tinha que ser na Previdência. Eu me lembro, o presidente da Câmara, então, me perguntou, bom, você quer começar pelo Banco Central Independente? O próprio Ilan falou, olha, eu posso ajudar aqui. Eu falei, Ilan, o foco agora é a Previdência. Eu não quero me dissipar. O Banco Central Independente, até convencer todo mundo e tal, não é a hora. O desafio é fiscal. O principal desafio é fiscal. O excesso de gastos levou para hiper, levou para juros, levou para impostos, corrompeu a política, estagnou a economia. Nós temos que dar um tiro na coluna central. A coluna central do templo é exatamente a Previdência. Então, focalizamos todo o nosso esforço no primeiro ano na reforma da Previdência. Saiu 65% do que eu queria um regime de capitalização, eu queria um regime cada vez mais com gestão privada, mas o que interessa do ponto de vista de controle de gastos nós atingimos. Quer dizer, inclusive com um crescimento de 4,5%, 5% esse ano, por exemplo, o ganho será extraordinário nessa dimensão. Mas nós realmente soltamos todas as dimensões. Por exemplo, privatizações, que eu acho que a gente não avançou tanto assim, nós vendemos 200 bilhões em subsidiárias. Eu dizia que tinha em torno de 1 trilhão em ativos estatais na nossa mão, 200 bilhões em 2 anos, sem muito sucesso, low profile. Se a gente desempenhasse mal, como desempenhamos nos primeiros 2 anos, são 400 bilhões, é quase meio trilhão, é quase a metade do que tinha para ser feito. Então, nós, mesmo em silêncio, vendemos subsidiárias em 2 anos, 200 bilhões. Essa dimensão de balance sheet repair, de consertar o balanço da empresa, porque os economistas todos nos diziam, à época, o próprio Mansueto me advertia, falava, ministro, vai levar 4 anos para a gente conseguir gerar um superávit primário. Vai ser um esforço muito difícil. Aí eu dizia, Mansueto, isso se a gente for só de fluxo, mas nós vamos de estoque, nós vamos de balance sheet repair. Nós vamos desalavancar os bancos públicos, o BNDES vendeu 120 bilhões, o próprio Banco Central vendeu um pouco de reservas, mandou também 120, 130 bilhões para abater da dívida bruta, já eram 200 e poucos bilhões. Além disso, dividendos da Caixa, dividendos do Banco do Brasil, dividendos da Petrobras. Então, vamos trabalhar num balance sheet repair. Vamos fazer como uma empresa faz. Ela vende alguns ativos e mata a dívida. Eu não preciso esperar 4 anos para gerar um pequeno superávit para aí começar a derrubar a dívida PIB. Nós vamos derrubar no primeiro ano. Então, o Mansueto foi fundamental. Foi um porto seguro para nós, porque ele conhecia toda essa dinâmica. Nós tínhamos um diagnóstico, mas não sabíamos nada do paciente. Nós trouxemos a maleta, trouxemos os aparelhos todos, mas e o paciente? Qual o estado do paciente? Então, eu sou muito grato ao Mansueto pela firmeza, pela determinação, pelo belíssimo trabalho e compromisso que teve. Ficou até mais tempo para nos ajudar, porque ele falou, vou dar uma ajuda aí uns 6 meses, depois eu vou. Acabou ficando mais tempo, eu sou muito grato, o Brasil deve muito ao Mansueto. Então, o que nós fizemos? Atacamos essa primeira dimensão previdenciária, e, ao mesmo tempo, como não tínhamos governabilidade, chegamos com... As urnas, a nível nacional, fizeram uma interrupção de um ciclo hegemônico de centro-esquerda. Foram 30 anos de presidente de centro-esquerda. Todo mundo achava que o Brasil estava em risco. Eu dizia, não, nós apostamos na dinâmica de uma grande sociedade aberta. O Brasil é uma economia forte, o Brasil é uma sociedade robusta, flexível, tem uma democracia robusta, flexível, é uma sociedade diversificada, culturalmente única, generosa, não vai haver nenhum abalo. Então, aquela confusão toda de que, não, o governo é um risco para a democracia, o Bolsonaro, falso. A minha hipótese de trabalho é o seguinte, estamos numa democracia,
O presidente representa uma aliança de liberais e conservadores, rompemos uma hegemonia de centro-esquerda e temos direito a governar 4 anos, depois de 30 anos de centro-esquerda. Esse era o diagnóstico. Ora, as eleições regionais agora confirmaram esse diagnóstico. Todos os partidos de centro-esquerda, os partidos de esquerda perderam, o PMDB perdeu 700 prefeituras, 740 prefeituras, o PSDB perdeu 240 prefeituras, o PT perdeu centenas, talvez milhares de prefeituras, e o PP, PTB, DEM, todos os partidos de centro-direita subiram. Resultado, essa nova representação de centro-direita chegou à presidência do Congresso e da Câmara. Em poucas semanas, Banco Central Independente, novo marco fiscal com os gastilhos, saneamento, gás natural, Correios, Eletrobras, quer dizer, rapidamente destravaram-se uma série de reformas. Lei de falência, lei de startups, quer dizer, o Congresso está girando, e está girando dentro desse acordo de centro-direita, um acordo político de centro-direita. Aí houve um barulho danado a respeito do orçamento. De novo, eu fui para a interpretação construtiva. É a primeira vez que o governo faz um orçamento com a sua base parlamentar, nunca tinha feito antes. Tudo republicano, só que há excessos, claro. Tem ministro que quer gastar mais um pouquinho, tenta fazer um furinho do teto de um lado. Tem do outro lado a coalizão também governamental, quer gastar um pouco mais. É normal, e aí estoura a verba. Quando estoura a verba, o ministro tem que gritar, inexequível. O acordo político tem que caber no orçamento. Aí volta para trás, comprime, veta, empurra para um lado, empurra para o outro. Resultado, está feito o acordo. Cabe no orçamento, não fura o teto, retomamos as reformas agora. Vamos embora para a administrativa. Vocês já conversaram com Lira e Pacheco hoje, aqui já sabem que tivemos uma conversa excelente ontem. Agora, não foi ontem. A primeira conversa com eles, assim que assumiram, no dia 2 de fevereiro, a primeira conversa, às 5 horas da tarde, chegou o Lira lá no Ministério da Economia. Ministro, vacina e auxílio emergencial. Eu falei assim, assino aonde? O auxílio emergencial nós desenhamos, sabemos que precisa. Já mandamos o orçamento desde agosto do ano passado. Queremos assinar. Onde é que a gente assina o auxílio emergencial? Segundo, vacina. Vacina em massa. A melhor política fiscal que tem hoje é, ao mesmo tempo, a melhor política de saúde pública. Vacinação em massa. É isso que vai nos permitir o retorno seguro ao trabalho e vai impedir que haja aquele colapso que existiu o ano passado, quando nós simplesmente não tínhamos defesa. E aí fomos só para o distanciamento social. Paulo, é até bom lembrar o seguinte, que no ano passado você colocou no orçamento 20 bilhões para a vacina com crédito extraordinário. Isso. Como o dinheiro não foi gasto, esse crédito extraordinário foi reaberto no início desse ano. Isso. Então, logo no início de janeiro, você já tinha ali 22 bilhões para comprar a vacina. Sim. Então, nunca faltou dinheiro para a vacina. Perfeito, Mansueto. E como você disse um pouco antes também, nós sempre mantivemos esse duplo compromisso. Por um lado, o compromisso com a saúde. Eu li muito no passado e continuo relendo as coisas mais interessantes. Eu estava, por acaso, lendo agora, um mês atrás, os ensaios federalistas. Quando eles construíram a democracia americana, escreveram a Constituição, e eles enfrentaram esse problema, que é o seguinte, nós temos uma guerra com os ingleses. Como é que nós vamos pagar essa guerra? Como é que nós vamos fazer isso? O problema deles era construir a sociedade de baixo para cima. Eram 13 colônias independentes, eles queriam fazer uma federação. Então, eles diziam, bom, a federação, a União tem que ter a capacidade de gastar para defender nossas vidas. Nós vamos gastar o que for necessário. E eu pensando aqui comigo, né? 2% do PIB, 4% do PIB, 8%, o que for necessário para defender nossas vidas. Agora, cada geração tem que pagar pelas guerras que cria e que enfrenta. Nós não vamos empurrar isso para filhos e netos. Nós não vamos jogar essa dívida para 100% do PIB. Não vamos. Nós temos que ter esse duplo compromisso. Por um lado, não vai faltar dinheiro para a saúde. Por outro lado, nós vamos pagar essa conta. Então, os gastos têm que ser não recorrentes. Então, desde o ano passado, é o mesmo procedimento. Tudo está acontecendo esse ano, aconteceu ano passado. É o mesmo procedimento. Já temos uma licença para gastar? Ainda não. Então, vamos de infraconstitucional. Primeiro dia, o ano passado, 5 bilhões. Aí, naturalmente, né, naquele entusiasmo lá, vamos pulverizar o vírus, aí transformar isso num fake, de que eu disse que com 5 bi eu ia... Não era nada disso, eu estava celebrando que no primeiro dia, o dia em que chegou a doença ao Brasil,
o ministro da Saúde anunciou, a doença chegou, eu peguei um senador e um deputado da oposição que falaram, vamos pegar esse dinheiro que está sobrando aqui, objeto da disputa política, e vamos usar para combater a saúde. Eu passei a mão no dinheiro na mesma hora, falei, aceito, parabéns, deputado Molon, da oposição, parabéns, senador Randolfo Rodrigues, da oposição, parabéns, muito obrigado, o dinheiro é nosso, aí, Mandetta, é seu dinheiro. Primeiro dia, 5 bilhões. E dali para diante não faltaram recursos para o combate à saúde. Porém, tudo retrátil. Deu auxílio emergencial, tudo bem, acabou a doença, some o auxílio emergencial. A PEC de guerra é que terminou com esses programas em dezembro. Não fomos nós, não foi a economia que travou. É porque o diagnóstico era esse. O diagnóstico, a ocasião era o seguinte, que vai subir, vai fazer um platô e depois vai descer e vai embora. A economia voltando, a doença indo embora, os planos todos eram retráteis. Assim que entraram o Lira e o Pacheco, um foi às 5 horas, eu conversei de 5 às 6h30, 7 horas chegou o Pacheco, conversei, a conversa foi idêntica. Ministro, auxílio emergencial e auxílio emergencial e vacina. Eu falei, 100% de acordo. Vacina já estamos soltando, já tínhamos soltado aqueles 20 bilhões e continuamos soltando. Se precisar mais, vai ter. Não vai faltar vacina no Brasil por recursos financeiros. Só que, como disse o Mansueto, nós criamos com esse duplo compromisso com as futuras gerações e, ao mesmo tempo, com a saúde, todas as despesas são retráteis. Então, é o que ele falou, as despesas foram lá em cima e já esse ano, no primeiro ano nós pegamos o déficit com 2, puxamos para 1. No primeiro ano puxamos para 1. Aí foi embora, bateu 10%, o primário, foi embora lá para cima com a doença. Esse ano já voltaria para 3,25, estava em 280 bilhões a previsão 2 semanas atrás. A arrecadação veio tão formidável que nós já estamos revendo para 180. Já cai de 280 para 180, praticamente o que tinha aqui na época do Temer, 170, 180. Então, a gente conseguiu ir lá em cima para enfrentar a doença, mas já voltamos, é tudo retrátil. Tem um ponto interessante que eu quero destacar para o senhor não esquecer, que é o seguinte, no ano passado, o governo federal socorreu os estados, da forma que os estados pediram. O resultado fiscal dos estados, no ano passado, aumentou em relação a 2019. Ou seja, a recuperação do ICMS foi muito forte e, com a ajuda do governo, o resultado fiscal dos estados em 2020, que foi um ano de crise, foi melhor que 2019. E o governo, sem base política, que a base política ainda não estava formada, na ajuda aos estados, o Paulo insistiu em uma coisa, disse, olha, eu dou o dinheiro, mas eu quero que o dinheiro seja gasto com uma ação final, que é saúde. Então, por favor, não vamos aumentar salário, não é a hora de aumentar salário. E o governo fez algo que pouca gente sabe, que passou despercebido. Por exemplo, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro teve que dar um aumento salarial para funcionário público que foi aprovado em 2016. Na Lei Complementar 173, em 2019, se colocou lá um artigo seguinte, a partir de agora, qualquer prefeito, governador ou presidente da República só pode dar aumento salarial no seu mandato. Isso não era assim, isso mudou no ano passado, em plena crise. E agora, se um prefeito quiser dar aumento, se os governadores, que vão para o último ano de mandato, no próximo ano, se eles quiserem dar aumento, eles podem dar em 2022. Eles não podem mais dar em 2023, 2024 e 2025. Isso mudou radicalmente, é uma mudança estrutural. O presidente da República, se quiser dar aumento, ele pode dar por um ano, no último ano do governo dele, mas ele não pode dar em 23, 24, 25. Então, isso foi uma mudança importante. Socorreu os estados tiveram um resultado fiscal melhor e o mais importante, a gente acabou com isso de um governador em final de mandato, ou um prefeito ou presidente da República, dar aumento salarial para os próximos 4 anos. Isso. E, além disso, estão lá os gatilhos também, que a gente dizia, o plano Mansueto, cheio de gatilho, ajuda os estados e municípios, mas exige contrapartida. Então, em 2019, como ele dizia, era o primeiro ano, o importante era afastar do abismo fiscal, não tínhamos governabilidade, não tínhamos sustentação parlamentar. O que nós usamos? O nosso conceito de mais Brasil, menos Brasília, ou seja, o pacto federativo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos retomar a exploração de petróleo, era a cessão onerosa, estava parada há 6 anos, 7 anos, nós falamos, vamos tirar o petróleo que a gente divide com vocês. Então, nós temos realmente feito coisas muito republicanas, de reforço da federação. Acertamos a Lei Candir. A Lei Candir estava parada há 30 anos. Aí fizemos o Mercosul, estava parado há 8 anos. Aí fizemos a União Europeia, estava parada há 20 anos. O nosso primeiro ano, nós andamos em todas as direções. Vendemos 150 bi de subsidiárias, acertamos um acordo com o Mercosul,
acertamos o acordo com a União Europeia, pedimos o acesso ao OECD, fizemos a cessão onerosa, ao mesmo tempo fizemos a previdenciária. Então, foi um ano importante. Num governo sem base política. Num governo sem base política. E você fazia o seguinte, que eu acho que quem está de fora não conhece. Você, Paulo, ia várias vezes ao Congresso conversar com o deputado, senador e órgãos de controle. Então, você teve que ir diversas vezes ao TCU e ao STF conversar individualmente com vários ministros. Supremo, TCU, cada um. Eu quase não fui visto aqui em roadshow, né? Eu acho que eu vim bem menos aqui com qualquer ministro da Fazenda, né? Tem que trabalhar em vez de vender. Pô. Não adianta vender o que não dá para entregar. Imagina se eu trago os gringos todos para o Brasil com dólar a 2,20, aí o dólar vem a 5,50. Primeiro tem que entregar. Depois os caras vêm devagarzinho, entra a 5,50, quem sabe vão sair a 3, daqui a 2, 3 anos. Então, o foco foi em entregar. E, curiosamente, o que a gente vê é o contrário. Né? Ah, não entregou, não entregou. Nós entregamos muita coisa. Fizemos muita coisa. E com muita ajuda da turma que estava lá e o testemunho do Mansueto que estava lá. Segundo ano, Covid. Covid, realmente, eu uso a imagem que nós estávamos no trilho das reformas, de repente pegou fogo no mato. E tem alguém que a gente gosta lá no mato, que é o povo brasileiro no incêndio da doença. Nós paramos o trem, descemos e fomos lá combater. E estamos lá combatendo. Só que nós tínhamos que voltar ao trilho, porque se nós ficássemos sem a retomada das reformas, nós corríamos o risco de desorganizar a economia. Você imagina desorganizado já do ponto de vista de saúde, uma confusão, uma doença que nos ataca. Nós não conhecíamos nada a respeito da doença, não existia ainda ideia e perspectiva de vacina, você não sabia quanto teria que gastar. E se, além disso, você abandona o trilho das reformas, você desorganiza a economia. Uma coisa é você estar em casa, assistindo Netflix, trabalhando home office, mas a comida comprada no supermercado. Outra coisa é a comida não chegou ao supermercado. Vocês estão vendo alguns países aqui, vizinhos nossos, que estão ainda vivendo esse drama, desorganizando a produção. Aqui um vizinho nosso, que está no caminho da miséria, não é? Como outro vizinho lá ao norte já foi para o caminho da miséria. Então, em nenhum momento, abalaram nossas convicções. O setor público, perfeito, o setor público é importante, tem sido fundamental, o SUS foi extraordinário, agora é o seguinte, vamos embora em direção aos investimentos privados. Um ministro que entrega bastante, que tem um compromisso claro com o trabalho, tem uma execução de 98%, conhece tudo, já passou desde lá de baixo até o DENIT, depois o PPI, chegou ao Ministério de Transportes, Tarcísio. Ele tem um orçamento de 8 bilhões. Num fim de semana, numa sexta-feira aqui em São Paulo, com a SEDAI, o setor privado mobilizou num evento 50 bilhões. 6 vezes o orçamento anual de um ministério importante. Então, nós precisamos entender, o próprio André, em algumas conferências internacionais que a gente participa juntos, ele chama muita atenção para o financial deepening, como é importante essa mudança que nós fizemos, porque quando você trava o gasto do governo, você muda os preços de equilíbrio, preços críticos na economia. Os juros agora podem ser mais baixos e o câmbio de equilíbrio sobe um pouco. Você trocou a dose. Então, primeiro, a reforma previdenciária quebrou a dinâmica explosiva da Previdência. Aquilo que crescia exponencialmente, aquilo quebrou, partiu. Vocês vão ver, o Brasil vai crescer 5%, vocês vão ver o ganho que vai haver na Previdência. Porque está programado para quando o Brasil crescer, aquela trava está lá embaixo, porque nós removemos os privilégios, vai dar um ganho importante lá. Só lembrando os números, antes da reforma da Previdência, a despesa da Previdência crescia em termos reais acima de 4% ao ano. Agora a despesa da Previdência vai crescer em torno de 1,5% ao ano. Isso é uma mudança drástica. A gente até 2018 estava no país que, em média, tem gente que se aposentava até mais cedo. Em média, se aposentava aos 54 anos. Isso era muito injusto, porque o trabalhador da construção civil de São Paulo, que não conseguia se aposentar por tempo de contribuição, se aposentava por idade, ele já se aposentava aos 65 anos. Então, a gente estava em um país
que as pessoas de maior poder aquisitivo se aposentavam aos 54 anos e as pessoas que não conseguiam 35 anos de carteira de trabalho assinado já se aposentavam aos 65 anos. O que é impressionante, Paulo, é como a gente demorou como sociedade para entender e mudar isso. E como a gente conseguiu mudar num governo sem base política, no primeiro ano de governo, enquanto em alguns outros países, como a França, o presidente com controle do Congresso não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Perfeito. Então, isso foi uma mudança radical, foi uma mudança estrutural muito importante, que mudou toda a dinâmica dos gastos pelos próximos 10, 20, 30 anos. Perfeito, perfeito. Então, essa primeira grande explosão foi contida. A segunda era os juros da dívida. Eu brincava e dizia que nós estávamos num país que era o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Ora, se você, do ponto de vista de fluxo, você muda as doses, quer dizer, a dose fiscal mais forte e a monetária um pouco mais solta, porque com o fiscal forte o juro de equilíbrio desce. O juro neutro, a taxa neutra de equilíbrio desce. E o câmbio de equilíbrio sobe. Então, você está, ao mesmo tempo, estimulando a exportação, protegendo a indústria de importação, ao mesmo tempo, criando o financial deepening, que é o André Esteves, como alguém que conhece profundamente o nosso sistema financeiro, ele tem chamado muita atenção da qualidade da intermediação financeira, como mudou no Brasil. Não só o juro é mais baixo, e tem muito mais investimento, como também nós estamos penetrando cada vez mais profundo. Então, obras de infraestrutura de 10 anos, saneamento, tudo isso, o dinheiro está indo mais longe. E os próprios financistas estão trabalhando com muito mais qualidade na escolha de projetos, tudo isso, em vez de viver como na minha geração, era só emprestar dinheiro para o governo e fazer arbitragem de juros. Então, o governo se embebedava, se endividava em bola de neve e tinha um segundo grande componente explosivo, que era os juros da dívida. Então, o primeiro era a Previdência, nós travamos. O segundo era esse endividamento em bola de neve. Quando você muda o fluxo, as doses de fiscal e monetário, você já derruba. E que se você vai para o balance sheet repair e começa a desalavancar banco público, fazer pagar a dívida para a União, ao mesmo tempo privatiza, paga a dívida para a União, você derruba a dívida PIB. Então, também as previsões é que nós íamos até 82%, 83% do PIB de dívida e só depois estabilizaríamos. Ora, no primeiro ano, nós pegamos o déficit, puxamos de 2 para 1, mas não esperamos gerar o superávit, derrubamos a dívida PIB de 76,4 para 75,4 no primeiro ano. Sem crescimento, crescimento medíocre. Eu resisti muito. Bom, aí fomos para a terceira coluna da despesa administrativa. Terceiro grande gasto, são 700 bilhões de previdência, eram 400, 360 bilhões de juros da dívida, isso desceu bastante também, e finalmente a despesa com salário de funcionalismo, eram 300 bilhões no governo federal. Quando nós fizemos o que o Mansueto disse, aquela contrapartida, temos a responsabilidade com a saúde, mas é um duplo compromisso, temos também com as gerações futuras. Então, o que nós fizemos? Está aqui governadores, estão aqui 150, 160 bi, rolagem de dívida, recursos livres para transporte público, para merenda escolar, etc. Está aqui também rolagem de juros e principal de dívida, mais transferência fundo a fundo de saúde, transferência para o Sistema Único de Assistência Social, transferência no Fundo de Participação dos Estados e Municípios, apesar da nossa receita, como disse Mansueto, a receita deles aumentou, porque nós fizemos transferência para eles, mas a nossa caiu. Então, mas nós mantivemos os repasses para estados e municípios. Ora, a contrapartida foi exatamente, eu chamei de a contribuição do funcionalismo, não haver aumento durante 2 anos. Ora, em 1 ano e meio, desde que nós aprovamos até agora, são 150 bilhões de reais. Nenhuma reforma administrativa entregaria tanto, teria tanto impacto em tão pouco tempo. Então, 140 bilhões de dinheiro é muito dinheiro. É um impacto tremendo do ponto de vista fiscal. Então, nós pegamos as 3 principais despesas, previdência, juros e salários, e travamos as 3. Então, isso permite que os juros longos fiquem um pouco mais calmos, como diz o André, um financial deepening, gente tomando dinheiro em mercado para pré-pagar a dívida com o BNDES, que era o único fornecedor de capital de longo prazo. E, da mesma forma, num evento, numa sexta-feira, você tem 6 vezes o orçamento anual de um dos ministros mais operantes do Brasil. Isso significa o quê? É o que eu chamava, desde a campanha presidencial, o crowding in. Nós fizemos o crowding out por 4 décadas. Nós expulsamos os investimentos privados do Brasil. Se você quisesse ganhar dinheiro no Brasil, você financiava o governo, que te pagava 70% ao ano, 50%, 40%. Isso era a minha geração.
quando o André estava entrando no banco. Né? Justamente sair dessa franquia de financistas e entrar realmente no setor real foi o desafio da geração dele, que ele conduziu brilhantemente, penetrar no setor real, criar crescimento econômico, criar uma democratização de acesso. Então, tudo isso que é agora o desafio do Banco Digital. Então, tudo isso é um mundo novo que está se abrindo para o Brasil e que vai fazer o crowding in. Serão nossos cálculos iniciais em saneamento entre 600 e 700 bilhões de investimento nos próximos 10 anos, em saneamento. Infraestrutura, 300 a 400 bilhões nos próximos 10 anos. Cada um dos setores que você for. Vocês viram outro dia aí, 22 aeroportos, 6 terminais portuários, uma ferrovia. Isso vai ser o tempo inteiro agora para os próximos 10, 15 anos, se a gente mantiver o curso dessa ideia de transformação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está sendo transformado. Ele foi moldado sob uma ordem politicamente fechada. Empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, deixaram um legado, a infraestrutura brasileira. Só que agora nós temos que renovar essa infraestrutura toda e as estatais estão sem fôlego financeiro. E os nossos orçamentos são curtos, porque nós já nos endividamos em bola de neve por décadas. Então, agora chegou o reforço, é o setor privado. O Brasil, incontornavelmente, terá que ir em direção aos mercados, cada vez mais. Então, nós vamos acelerar as privatizações, nós vamos fazer essas reformas, e isso abre um caminho de retomada do crescimento sustentável. O grande desafio esse ano, que está sendo superado, estamos só no início, mas parece bom o sinal, é transformar uma recuperação cíclica baseada justamente em capacidade ociosa de um lado e auxílio emergencial, uma série de políticas que nós fizemos tiveram muito impacto de curto prazo, mas elas não são sustentáveis a longo prazo. Então, nós temos que substituir justamente essa recuperação cíclica baseada em consumo numa retomada sustentável do crescimento econômico baseada em investimentos, e investimento em todas essas dimensões. Vem as concessões, as privatizações, saneamento, infraestrutura, logística. Esse é o grande desafio à frente, e o Brasil está mostrando que vai chegar lá. Como disse o Mansueto, crescendo 4,5 ou 5 esse ano, Paulo, embala. um exemplo importante. No seu primeiro ano de governo, eu recebi vários governadores com você, e eles, naturalmente, vinham pedir ajuda. Disse, olha, me ajuda que eu estou com as finanças ruins. Me ajuda. E você sempre falava, eu te ajudo a fazer reforma estrutural. Conta comigo. Olha só, os governadores hoje estão procurando o BNDES, querendo que o BNDES ajude a modelar a concessão de serviços de saneamento. Isso já teve a mudança. Os governadores hoje não procuram o governo para ter ajuda, acesso a crédito barato, que não é sustentável. Os governadores agora, com um bom exemplo de todo o esforço da lei de saneamento, com algo muito importante, porque a lei de saneamento teve um veto, que se esse veto caísse, ia prejudicar a concessão para o setor privado. Então, teve uma grande negociação política com a nova base do governo, com Arthur Lira, com o Pacheco, com o Ministério da Economia, Palácio do Planalto, para manter o veto do presidente. E foi a manutenção desse veto que vai permitir a aceleração da concessão de serviço de saneamento. E hoje eu tive a boa notícia do BNDES que eles estão sendo procurados por vários governadores, inclusive do Norte e Nordeste, para a modelagem da concessão de serviço de saneamento. Isso já é uma mudança. Perfeito. Perfeito. A conversa minha com o BNDES, desde o início, foi essa, né? Eu dizia o seguinte, olha, é o qualitativo. O BNDES tem que se ver como o banco de investimento da União. Ele não é um banco de crédito barato, ele não é fábrica de campeões, ele não é nada disso. Então, desde o início, primeiro eu tinha conversado com o Levi, depois com o Montesano, é o seguinte, ó, primeiro, você vai ter que ancorar a infraestrutura, toda a reestruturação nossa de infraestrutura, mas como um coordenador, como um participante. Você vai fazer sindicatos de bancos privados para te ajudar a expandir a infraestrutura brasileira. Uma âncora é a infraestrutura. A outra vai ser justamente saneamento. E aí você vai ajudar a reestruturação financeira de estados e municípios. A outra vai ser o financiamento de exportações. Nós temos agora um presidente do NDB, que é um brasileiro, para vocês terem uma ideia. Nós não conseguimos ainda botar 130 milhões de dólares que nós temos que botar lá para integralizar o capital do banco. Nós estamos devendo. Mas o banco já colocou 5 bilhões de dólares aqui. Nós viramos assim, em 2 anos, nós saímos de último lugar na carteira do NDB para primeiro lugar na carteira. É quem tem a maior relação de
de empréstimo para capital contribuinte. Nós estávamos com 700 milhões de dólares de empréstimo em 4 anos de existência do banco. Agora nós passamos em primeiro lugar com 5 bilhões de empréstimo. E não conseguimos ainda dar a pingadinha que nós temos que botar para integralizar o capital. Porque nós estamos travamos aqui. E quando eu não travo, alguém tira o meu dinheiro. Nós mandamos para o Congresso para aprovar essa integralização de capital. E aí o pessoal tinha uma outra prioridade lá, o dinheiro foi embora. Aí o nosso presidente do Banco Central está lá na China, cercado, né? Água até o pescoço, pelo amor de Deus, manda o dinheiro. Eu falei, separa aí, mas sumiu, mas já eu arrumo de novo. Agora, o importante é que ele sabe a missão dele. É a infraestrutura na América Latina para nós que nós queremos. Nós queremos o gás de vaca muerta que vem da Argentina, nós queremos uma saída para o Pacífico, da Transperuana, que vai reduzir em 6, 7 dias a viagem para a Ásia, dos grãos que, em vez de saírem pela Calha Norte, Canal do Panamá, saírem pela Transperuana e direto para a China. Então, tem toda uma... Nós estamos de olho no BID Invest, estamos negociando, abrimos mão de uma candidatura presidencial nossa para o BID, mas querendo o apoio para termos o presidente do BID Invest, exatamente para ajudar o Brasil a montar essa infraestrutura para nos integrar na região. Quer dizer, o Brasil tem que ser a âncora dos grandes investimentos. O Brasil tem escala para transbordar a produção para a América Latina inteira. E nós vamos ter que nos juntar com a região. Agora, não vamos ficar presos à região. Esse foi um erro. A gente ficou no Mercosul que, na verdade, nos aprisionou. Então, desde o início, conversamos com os argentinos, falamos, olha, nós vamos para a União Europeia, nós vamos mudar para o eixo, nós vamos também em direção... Se a gente conseguir pegar a Índia e fizer o que a gente fez com a China importava 5 bilhões por ano, no Brasil, no início do século. Em 20 anos, nós fomos para 100 bilhões de dólares. A Índia hoje está em torno de 3, 4, 5 bilhões também. Nós queremos fazer com a China o mesmo fenômeno que nós fizemos com a Índia. Então, nós temos realmente planos de transformar. O Brasil é um país muito rico. Agora, nós precisamos de uma economia de mercado para fazer isso acontecer. E nós somos prisioneiros de uma lógica obsoleta. Então, nós tínhamos que trocar esse eixo um pouco para centro-direita para usar um pouco mais o mercado. Agora, vamos preservar o que houve de bom. O que houve de bom, a social-democracia botou os mais frágeis nos orçamentos públicos, nós não hesitamos. Quando chegou a doença, nós viramos lá a transferência direta de renda na veia do pobre. Vamos dar o dinheiro, puf! Está aí, a economia ressurgiu, tomou um choque, voltou em V. Eu dizia desde o início, diziam que o Brasil ia cair 10%, a Inglaterra 4%. O Brasil caiu 4%, a Inglaterra 10%. E nós voltamos em V. E estamos emendando nesse desafio de transformar uma recuperação cíclica numa retomada de crescimento. É claro que desses 5 aí vão ter 3%, pelo menos, que deve ser recuperação cíclica. Mas já tem 2 que são retomada de investimento. E por isso que nós precisamos manter a política agora para garantir que o modelo siga em frente. É até bom a gente lembrar o seguinte, o mês de abril foi um mês terrível, um mês triste, um mês com muita morte, com muitos casos de Covid, mas no meio de um cenário tão difícil, a gente fez 14 concessões. Sim. E quando alguém faz uma concessão, aquilo é um investimento para 10, 20, 30 anos. A empresa não vai pegar uma concessão por 30 anos para não fazer investimento. Quando alguém faz uma concessão, aquilo tem contratado um fluxo de investimento. 14 concessões no mês de abril, no meio de uma pandemia, isso é incrível. Perfeito. E, Mansueto, 3 sinais interessantes, né? O primeiro, esse que você está falando, que são os investimentos longos chegando, que são compromissos. Então, isso não é só a recuperação cíclica, isso é um compromisso de manter o crescimento sustentável por 10 anos, quem compra essas concessões. Um segundo sinal importante, e é o financial deepening a que se referiu o André. Um segundo sinal muito importante é a geração de novos empregos. Realmente, o Brasil, quando caiu, e eu achava que ele tinha dinâmica para voltar em V, aconteceu algo que não tinha acontecido antes. Em 2015, quando nós caímos 3,5% do PIB, foram destruídos 1.500.000 empregos formais, mercado formal. Ao mesmo tempo, logo depois, em 16, o PIB caiu de novo 3,5%, foram destruídos 1.380.000 empregos, 400.000 empregos, quer dizer, 1,5 milhão de empregos por ano, 2 anos seguidos. Depois teve um crescimentozinho de 1%, e aí caiu 4% de novo. Bom, quando caiu 4%, o esperado seria pelo menos 1,5 milhão de perdas, se fosse uma recessão normal. Tendo a Covid, podia ser 2 milhões, 3 milhões de perdas de emprego. Realmente, nós temos 11 milhões de CPFs que seriam essas vítimas.
A perda de emprego formal era para ser de 11 milhões, porque nós temos 11 milhões de CPFs que, quando criamos o nosso programa BEM, benefício emergencial, que não foi só o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi para proteger as pessoas durante o distanciamento social. Então, já que nós íamos ficar em distanciamento, nós lançamos a camada de proteção para as pessoas poderem ficar em distanciamento, mas não morrer de fome. Os mais frágeis, 64 milhões de digitalizados, nós fizemos durante o auxílio emergencial. Mas tinha também o problema do emprego formal. São 46 milhões de brasileiros, população economicamente ativa 106 milhões, tem mais ou menos 20 milhões aí de assistência social, mais 40 milhões de informais e 46 milhões de formais. Dos 46 milhões de formais, 13 milhões são funcionários públicos. Então, sobram 33 milhões do setor privado. Desses 33 milhões, 11 milhões seriam demitidos. A taxa de desemprego tinha que ter explodido. Nós perderíamos 11 milhões de empregos. Aí nós criamos esse programa, BEM, benefício emergencial. Se você vai demitir alguém, liga para a gente. Liga, eu vou demitir o João da Silva. Não demite, não. Paga metade e eu pago quase a metade do salário, dependendo do salário. Se for um salário mínimo, 1,2 salário mínimo, eu pago a metade. Se for 2 salários mínimos, aí eu pago só 80% dessa segunda metade. Bom, o resultado disso é que 11 milhões de empregos foram mantidos. E nós terminamos o ano passado criando 140 mil empregos. Nunca aconteceu isso. Tem uma recessão no Brasil que criou empregos formais. 140 mil novos empregos. Agora, o mais importante, 1 milhão de empregos nos últimos 4 meses. Aí, o que aconteceu nos primeiros 4 meses desse ano? Mais 1 milhão de empregos. Já criamos 800 mil, falta ainda o mês de abril. Foi justamente o choque da primeira onda. O ano passado, em abril, nós perdemos 900 mil empregos. Quase 1 milhão de empregos. Perdemos 900 em abril, 200 mil em maio e 20 mil em junho. E aí começamos a recuperação de emprego de novo com nossos programas. 1 milhão de empregos criados nos últimos 4 meses e agora 800 mil. Ora, 200 mil amanhã nós vamos anunciar. É amanhã ou depois da manhã. Eu vou estar com o Bruno Bianco, e nós vamos anunciar pelo CAGED. Se a gente criar 200 mil, é difícil, mas se a gente criar, nós conseguimos criar pelo segundo quadrimestre seguido 1 milhão de novos empregos. E nós já temos agora o BIP, o bônus de inclusão produtiva, que vem aí. Nós vamos tentar criar. E é muito simples, Vamos pegar os jovens que estão por aí, andando, sem treinamento, sem escola, sem 18, 19, 20 anos, não conseguiram entrar no mercado de trabalho, estão andando por aí. Toma aqui R$300 para você fazer o on-the-job training, você vai fazer um programa de treinamento na empresa. E a empresa paga R$300 também, ela dá o BIC, o bônus de incentivo à qualificação. E eu dou o BIP, o bônus de inclusão produtiva. 600 pratas. Acho que podemos criar 2 milhões de empregos, rapidamente, em alguns meses. Já tem algumas empresas conversando conosco, uma já pediu 20 mil, outra já pediu 30 mil, muita gente querendo. É um sistema de treinamento em trabalho, qualificação em trabalho, durante o trabalho. Isso dando certo, nós vamos para a carteira verde e amarela, vamos criar um sistema que eu estou tentando desde a Previdência, para atacar o problema do desemprego informal do Brasil, que é um desemprego em massa. Só que as pessoas estão dizendo, tem 38 milhões de pessoas de desemprego em massa. Sempre estiveram desempregados. O que nós queremos é justamente formalizá-los, trazê-los para a formalização. E estamos estudando, inclusive, imposto de renda negativo. Você ganhou 500, em vez de ficar pedindo para o governo, você ganhou 500 por conta própria, toma aqui 20% de imposto de renda negativo, toma mais 100 pratas aqui, vamos trabalhar. Então, nós estamos desenvolvendo uma família de produtos para flexibilizar o mercado de trabalho, para atacar esse desemprego em massa de frente. Estamos pensando também, evidentemente, o auxílio emergencial saindo, a gente tem que pensar no Bolsa Família, é uma família de produtos evolutivos dentro do teto. Você sabe, estava lá conosco, Mansueto, nós discutimos um ano e pouco, o Saxida estava à frente do grupo, conversando lá com o Zé Márcio Camargo, que era o pai do Bolsa Escola, com o Ricardo Paes e Barros, que era o pai do Bolsa Família, e desenvolvemos lá um programa, estamos lá com o nosso programa. Tem custo político, você mexe daqui, tira dali para focalizar. Então tem sempre, quem dá o timing é a política. A gente pode formular o que quiser. Formulamos uma reforma administrativa, não foi o timing o ano passado. Agora pode ser que seja o timing. Banco Central Independente, está formulado lá há 40 anos. Quando é que foi o timing? Justamente quando a inflação começou a subir agora. Aí você fala o seguinte, olha, bota um Banco Central Independente aí, para não deixar aumentos transitórios setoriais de preço
se transformarem em aumentos permanentes de preço e generalizados. Então, tem que tirar o Banco Central independente, joga ele aí agora. Então, quem dá o timing da reforma é a política. Você tem que estar atento e está todo mundo avançando ao mesmo tempo, mas, às vezes, um avança mais rápido. Previdência, essa avançou rápido agora. Agora, para essa, abertura da economia. Já abrimos, reduzimos 10% BIT/BK, bens de tecnologia de informação e, ao mesmo tempo, os bens de capital. Não só a gente está investindo mais, porque o juro é mais baixo, mas você vai comprar máquina mais barata, porque nós derrubamos um pouquinho a tarifa. Estamos indo ao Mercosul de novo conversar com os argentinos. Sabemos que vocês estão com problemas argentinos, mas é o seguinte, não é porque vocês estão com problema agora que nós vamos ficar parados. Vocês têm que flexibilizar o Mercosul, modernizar o Mercosul. Deixa a gente andar. Quando você puder, você anda também, mas não nos impeça de nos mover em direção a novos acordos comerciais e uma redução programada, gradual, combinada com a nossa indústria. Nós não vamos desindustrializar o Brasil, ao contrário. O Brasil foi desindustrializado ao longo dos últimos 20 anos. A participação da indústria caiu para 10%, veio de 20 e poucos para 10%. Juro alto, câmbio baixo, muito imposto. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos dar o choque da energia barata. Aí cobram de mim, mas você prometeu a energia barata, mas o gás natural não está aí. Ora, foi aprovado há 2 semanas, 3 semanas. Como é que o preço podia cair se só aprovou agora? Agora vamos esperar 1 ano, vamos ver o que vai acontecer com o preço da energia. Então nós temos que reindustrializar o país, mas em cima de logística mais barata. Estamos entrando para a OECD, estamos tentando entrar exatamente porque eles impõem também a competição na cabotagem. O aço sai, o minério sai de Minas Gerais, vai lá para o Gerdau, lá no sul, para chegar lá no Nordeste, chega 40% mais caro do que se for para a China e vier de novo para o Nordeste. É um absurdo. Mas por que isso? Cabotagem. Então, estamos, ao mesmo tempo que nós estamos tentando entrar para a OCDE para trazer a competição de cabotagem para o Brasil, estamos, ao mesmo tempo, aprovando no Congresso a cabotagem, reforma de marco regulatório, cabotagem. Já fizemos saneamento, gás natural, estamos indo para a ferrovia, setor elétrico, Eletrobras, cabotagem. Então, nós temos aí uma agenda forte, firme para andar, e acreditamos que o presidente é conservador, foi uma aliança de conservadores e liberais, conservadores nos costumes, liberais na economia, foi uma aliança contra o PT. Essa aliança está aí. Se nós tocarmos as reformas, temos condição, podemos ganhar a eleição, podemos ter uma sequência. Se não fizermos as reformas, começamos a perder o centro. Paulo, vamos falar um pouquinho de futuro, mas antes vamos lembrar uma coisa. Tradicionalmente no Brasil, quando a gente tinha crise, a gente usava banco público para socorrer empresa grande. Isso não aconteceu dessa vez. Ao contrário, a gente usou dinheiro público para socorrer pessoas de baixa renda, para a manutenção do emprego e socorrer a saúde. Empresa grande foi socorrida pelo mercado. Empresa grande se socorreu como deve se socorrer, no mercado. Se usou o banco público para fazer fundo de garantia para empréstimo para pequena empresa. Então, foi uma mudança muito grande na nossa história do Brasil. Perfeito. As crises passadas, a gente usava dinheiro público para socorrer empresa grande. Isso não aconteceu mais. E aí a gente vai falar um pouco de futuro. A questão de conceitos, que é o seguinte, o Brasil é um país muito desigual, todos nós sabemos disso, mas o Brasil tem um desafio muito diferente de outros países da América Latina. Por quê? Porque o Brasil gasta muito. O problema é que a composição desse gasto é ruim, é pouco distributiva. Mas eu conheço vocês, sei que você sempre foi muito preocupado com desigualdade. Você sempre falou o seguinte, a gente tem que melhorar a vida dos pobres, a gente tem que reduzir a desigualdade nesse país, a gente tem que mudar a composição do gasto público, torná-lo mais distributivo. E aí a gente tem 2 tipos de reforma. A mudança da composição do gasto, que é algo que a gente precisa fazer, e tributária. Tributária, o Brasil, eu costumo falar o seguinte, o Brasil tem umas anomalias que é o seguinte, o que se paga de imposto de renda no Brasil não depende da renda, depende do contrato de trabalho. Então, muitas vezes, você é uma pessoa jurídica sem empregado, presta serviço para a empresa, uma única empresa, sua carga tributária é bem menor do que a mesma pessoa com uma carteira de trabalho assinada. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Fora outras anomalias que a gente tem, regimes especiais de tributação, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. Mas o importante da reforma tributária, que a gente vai ter um longo debate, é pelo menos a gente ter convicção de conceito. A gente quer um sistema mais distributivo, quer um sistema mais simples, sem aumentar a carga tributária, e para a gente tornar todo o gasto público mais distributivo, a gente tem que mudar a composição do gasto. Fala para a gente dos planos aí para o futuro. Perfeito. Eu acho que é importante essa observação do Mansueto. Nos preocupou isso desde o início. Quer dizer, é também a primeira vez que o Brasil cai em recessão, e quando volta, 48% do crédito
foi para a pequena e média empresa. Isso não acontecia antes. Só recebia crédito oficial, crédito público, empresa grande, campeã nacional, etc. Desde o início, conversando com o Pedro Guimarães da Caixa, conversando primeiro com o Levi, depois com o Montesano no BNDES, e o Rubem Novaes lá no Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil já é outro animal, né? Já está listado em bolsa, já tem sua governança e está andando. Mas eu dizia o seguinte, vamos democratizar o crédito. Quer dizer, eu posso, ao mesmo tempo que eu desalavanquei a Caixa e o BNDES, nós democratizamos o crédito. Quando você joga para o mercado uma empresa grande, uma Odebrecht, uma JBS, ela tem um empréstimo, uma linha de empréstimo de 10 bilhões, por exemplo, na Caixa ou no BNDES, 10 bilhões. Ora, se você desalavanca o banco, pega uma empresa grande, campeã nacional, e manda para o mercado, você liberou 10 bilhões. Você pode cortar 5 e emprestou 5 para 100 milhões de brasileiros que nunca tiveram crédito antes. Esse é um milagre da Caixa. Então, a Caixa está lá dando um lucro recorde, entrando em segmentos novos, de baixa renda, democratizando o crédito. O Pedro, daqui a pouco, vai ser candidato a vice-presidente da República, está popular, porque ele mostrou o seguinte, é possível conciliar crédito para os mais frágeis, ou seja, um negócio socialmente desejável, e, ao mesmo tempo, ter um resultado melhor. Então, isso está acontecendo nas nossas instituições públicas. O que fizemos com o privado? Eu montei um comitê de crédito, pouca gente ficou sabendo, porque a politização está tão grande, a briga está tão grande, que as pessoas nem sabem o que nós estamos fazendo. Nós montamos um comitê de crédito, nosso, com alguns presidentes de banco, e a nossa equipe, e eu falei, olha, vocês precisam me ajudar, porque nós não vamos dar moleza para campeão. Então, é o seguinte, se a empresa de aviação, são grandes empresas, espetaculares, elas vão voar um dia de novo. Elas estão em crise agora. Nós vamos fazer o que o Warren Buffett fez quando comprou a Goldman. Nós vamos criar as debêntures conversíveis. Não vai faltar dinheiro. Empresa de aviação quer dinheiro? Está aqui o dinheiro. Agora, acabei de comprar uma opção de uma participação na empresa. Se voltar a voar, peguei 20% da empresa. Se não voltar a voar, você está me devendo. Porque não pode ter dinheiro público. Veja, os Estados Unidos, que tem uma cultura muito mais amigável e amistosa em relação ao negócio, deu dinheiro para a empresa de aviação. Mas nós não podemos, como foram cometidos muitos erros com dinheiro público no passado, nós não podíamos fazer isso. Nós não podemos pegar dinheiro público e ajudar um campeão. Então, nós criamos um sistema, empresa de aviação, nós vamos tratar desse jeito, debênture conversível em ação. A empresa de eletricidade, garantia de recebíveis. Empresa automotiva, garantia da matriz. Ah, mas a matriz diz que não vai dar dinheiro. Bom, então não tem um empréstimo. Ah, mas eles estão com problema lá. Exatamente por isso que eu quero garantir. Porque eles estão com problema lá, senão eu vou emprestar aqui, você vai levar o dinheiro para resolver seu problema lá, em vez de resolver aqui. Então, nós resolvemos vários problemas dos maiores empresas de um jeito. E aí fomos depois para Pronamp, PEAC, Maquininha, fomos lá para baixo para ajudar as empresas de baixo. Resultado final, 48% da expansão de crédito foi para pequena e média. Bom, aí o futuro, exatamente o que o Mansueto disse, essa filosofia de que não faltou recurso público, o que faltou foi focalização. Um governo que gasta 45% do PIB já tinha que ter resolvido o problema da miséria há muito tempo. Mas nós estávamos gastando da forma errada. Eu estava dizendo, 700 bilhões, às vezes, com privilégio na aposentadoria, 400 bilhões no paraíso dos rentistas. Eu estava do lado de lá. Eu emprestei dinheiro para o governo, com taxa de juros de 50%. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso não é sustentável. Você aguenta fazer isso 1 ou 2 anos, num momento de crise. Você não aguenta fazer isso 3 décadas. Nós estamos fazendo isso há 3, 4 décadas. Então, nós temos que mudar essa qualidade. É a transformação do Estado. Tem que vir agora o investimento privado para todas essas funções, para reativar o crescimento. E o setor público tem que ir se transformando, se modificando, numa transformação que eu disse durante a campanha. Durante a campanha eleitoral, eu dizia, ó, nosso Estado é russo, é robesiano, é Hobbes, é poder absoluto, é Telebrás, Eletrobras, Cinebrás, é o governo que manda, a autoridade, decide onde vai investir, onde não vai investir. Parece a União Soviética. Nós vamos mudar esse Estado. E a própria democracia exigiu isso. A democracia falou, olha, nós queremos as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Nós queremos saúde, educação, saneamento. Quando eles começaram a puxar isso, o desafio para nós era justamente transformar o Estado brasileiro numa velocidade rápida o suficiente
para que pudesse a democracia puxar o recurso para lá, sem nós irmos para hiperinflação, para juro alto, para imposto demais. Nós não conseguimos reagir na velocidade necessária. O problema brasileiro foi a assimetria de velocidade. A nossa glasnost foi rápida, a nossa perestroika ficou para trás. Isso aconteceu conosco, isso aconteceu com a Rússia. Os dois países foram para a hiperinflação, os dois países foram para a moratória, os dois países foram para o Estado muito forte e para uma máquina estatal muito de poder centralizado. E os dois países tiveram problema de corrupção, os dois países têm problema de presidente muito forte, federação fraca, os dois países tiveram problema de estagnação econômica. Enquanto isso, o Chile e a China, que fizeram a perestroika rapidamente, conseguiram pegar o crescimento, estão criando suas classes médias. Então, esse diagnóstico era muito claro para nós, nós temos que completar essa transformação do Estado. Então, o que nós vamos fazer? Temos que robustecer o programa social, o Bolsa Família, por exemplo, e temos que robustecer e aprofundar, quem sabe, até um programa de distribuição de riqueza. O Estado brasileiro tem muitos recursos. Então, você fala o seguinte, bom, se eu vender uma estatal, eu reduzo a dívida pública. Só que ninguém tem incentivo para vender. Que tal se eu falar, mas cada 20%, se eu vender uma estatal por 100, quem sabe se eu pegar 20% e jogar para os mais pobres? Distribuição de riqueza, não só de renda. As estatais pertencem ao povo brasileiro, nós vamos realizar uma parte, 80% eu vou reduzir dívida, mas 20% eu vou distribuir. Quem sabe, com a política de incentivo, quem trabalha no mercado financeiro sabe que incentivos fazem milagres, né? Política de bônus, essas coisas todas. Se você der alguma perspectiva de melhorar o problema da distribuição de riqueza, não só de renda, mas também de riqueza, uma coisa é transferência de renda. Olha, está aqui um Bolsa Família. Agora, tem o seguinte, se privatizar A, B e C, dobrou o Bolsa Família nesse ano. Se não vender nada, não vem mais nada. Não consegui vender nada. Tenho 30 bilhões de dividendos aqui, mas gasto 30 bilhões com as estatais dependentes do lado de lá, um consome o outro. Quem sabe se eu fechar essas dependentes aqui, ou vender, sobra esse dividendo aqui, e eu pego um pedacinho disso e dou uma chuveirada para o pessoal mais frágil. Ou seja, tem não só o Bolsa Família, que é recorrente, mas tem de vez em quando um bônus de capitalismo popular. Sim, quando eu vendo uma estatal, celebrem, está aqui dinheiro para os mais frágeis. Isso pertence a vocês. As estatais não são do povo brasileiro? Não é o que se diz? Não pode vender estatal, não, porque é do povo. Não, mas eu quero vender para poder entregar ela para o povo. Estamos desenvolvendo uma ideia dessa também. Vamos estimular, quem sabe a gente acelera um pouco as privatizações e a gente melhora o problema da desigualdade social. Paulo, acho que um ponto importante, enfim, para a gente terminar a nossa conversa aqui, é o seguinte, se a gente tivesse a máquina do tempo, voltasse 5 anos atrás, e alguém me falasse o que o Brasil ia fazer nos próximos 5 anos, eu ia falar, esse cara é louco, tem que ser internado. Mas um governo que veio de um processo de impeachment, a gente começou a mudança do crédito subsidiado, fez a reforma trabalhista, começou um debate da Previdência, começou uma discussão, enfim, uma série de mudanças estruturais. Aí vem um governo sem base política, faz a reforma da Previdência que o Brasil não conseguia fazer há 20 anos. Coloca marco regulatório no setor de gás, marco regulatório no setor de saneamento, começa a fazer uma série de mudanças na relação governo federal com estados, reformula o regime de recuperação fiscal. O desequilíbrio fiscal do Brasil, de alguns estados, se tornou tão profundo que eles não têm como fazer um plano de ajuste fiscal em 5, 6 anos. E aí o regime de recuperação fiscal foi reformulado, aprovado no final do ano passado, que agora é um plano de 10 anos, com uma série, enfim, de benefícios, que a gente teve até, inclusive, de aprender como a nossa justiça funciona. Qualquer programa do Brasil que a punição é tudo ou nada, por exemplo, um governo tem um plano de ajuste fiscal, um Estado, e ele não cumpre, ele perde todos os benefícios, não funciona. Não funciona porque aquele governo vai entrar na justiça e vai ganhar. Então, a gente reformulou o regime de recuperação fiscal com sua orientação nessa lógica de benefícios. Olha, você vai ter um plano de 10 anos. Se você for cumprindo tudo, o plano é 10 anos, mas se você for descumprindo, você vai ter uma penalidade que você volta a pagar a dívida mais rápido. Esse é o novo regime de recuperação fiscal, que
que eu tive a boa surpresa conversando com a economia, que o Rio Grande do Sul está quase assinando, Goiás, Rio de Janeiro vai assinar. Então, isso é uma maravilha, assim. Mas, novamente, o que o Brasil fez, porque economista sempre procura circunstâncias ideais para fazer reforma. E eu olho o Brasil dos últimos 5 anos, não tinha nada ideal. Um governo com 9% de aprovação, que era o governo Temer, de um processo de impeachment, depois um governo Bolsonaro sem base política, e o Brasil fez muitas reformas. Olhando isso, eu fico otimista. Olhando isso, todo esse barulho que você fala, mas o que a gente está vendo são as instituições funcionando. O que a gente está vendo é que, num contexto muito longe do que a gente considera ideal, o Brasil fazendo várias reformas, e mesmo numa crise tão difícil, a gente teve, nesse primeiro trimestre do ano, um recorde de captação direta de empresas no mercado. A gente está indo para um saldo de balança comercial de 74 bilhões de dólares. O Brasil vai ter um resultado recorde de balança comercial, investimento direto externo, 50, 55 bilhões de dólares. Aos poucos, essa economia, enfim, vai se recuperando, e melhor, vai mostrando um futuro. Depende de nós, o que você sempre falou. Mas é isso, eu me lembro você conversando comigo, que lá na década de 80, 70, passeando na praia, encontrava o Roberto Campos, e vocês conversavam. Será que esse país tem futuro? Será que vai dar certo? Ele perguntava sempre assim, tem algum perigo de melhorar? Tem algum risco do Brasil dar certo? Era uma frase irônica dele, e ele dizia assim, a minha geração falhou, mas a sua vai consertar o Brasil. E eu já estava chegando nessa fase também de falar assim, tem algum risco de dar certo, Mansueto? Mas o interessante é que o seu raciocínio das condições institucionais é o que me animou a vir contribuir. Que eu acredito que nós temos a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O Banco Central Independente é algo que eu defendia lá no programa do AFIF, lá atrás, aceleração das privatizações, uma reforma previdenciária. Não adianta você pensar sozinho, você tem que sonhar todo mundo junto. O Brasil não estava preparado para esse sonho liberal. O Brasil tinha vindo de um regime militar, então a democracia era inebriante, era muito mais importante participar, mesmo que estivesse no meio de uma hiperinflação, do que pensar em como resolver o problema econômico. Então, o Brasil sofreu, mas o Brasil aprendeu. Não é como, de repente, foi na Argentina, que usaram a âncora cambial, estabilizou e depois explodiu tudo. Não foi assim, foi com um aprendizado erro a erro. O Brasil aprendeu por tentativa e erro. Não é? Nós tentamos congelar preço, não funcionou. Sequestramos a poupança, não funcionou. Aí botamos juros na lua. Aí funcionou, a gente falou, está ótimo. Não, não está ótimo. Você trocou um financiamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Aí logo ali na frente estourou o câmbio. Aí você aprendeu a flutuar. Aí logo ali na frente o FMI falou, poxa, espera aí, vocês vão ficar com esse juro lá em cima, vai estourar tudo no fiscal. Aí nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Então é um aprendizado. Qual é o lado ruim disso? Leva tempo. Qual é o lado bom disso? É irreversível. Há um aprendizado. Então, mesmo um governo sem todo o apoio, mesmo, quando todo mundo percebe que está indo para o lado errado, junta todo mundo, faz um impeachment, faz uma reforma da Previdência e pergunta, dá para parar por aqui? Aí a população ronca, não, não dá não, faz mais. Aí tem que fazer um pouco mais, senão não ganha a eleição. Então, eu acho que é um aprendizado, é a sociedade aberta. Nós somos um país que tem hoje uma coluna vertebral forte. Nós temos flexibilidade, mas nós não trincamos. E eu apostei nisso quando eu vim. Eu apostei de que o Brasil não estava sob ameaça, a democracia brasileira. Ao contrário, ela ganhou um espectro de conservadores e direita que ela não tinha antes. Havia uma hegemonia de um lado só. Hoje ela é muito mais robusta. E nós não podemos descredenciar essas instituições atacando. Nós temos que ir aperfeiçoando as instituições. Então, a gente precisa aprender a perder a eleição, precisa reconhecer quem fez uma coisa certa, criticar o que fez errado. Não é criticar tudo ou elogiar tudo. Isso é parte da nossa maturidade. E eu estou muito seguro de que nós estamos no caminho certo. Paulo, acho que a gente já ocupou muito seu tempo. O papo está formidável. A gente passaria a noite toda aqui conversando. Mas eu quero, no nome do nosso sócio sênior, André Esteves, do nosso CEO, Roberto Salute, de todos os sócios, de todos os colaboradores, clientes e parceiros do BTG Pactual, agradecer o seu trabalho, imenso como brasileiro, deixa a gente orgulhoso.
muito obrigado assim, pela ter vindo aqui compartilhar todos esses planos do governo, toda essa força, e muita força, que todos nós estamos... Tributária, você perguntou rápido. Tributário, vamos falar tributário, porque é importante a gente terminar. Tributário. Vão fazer... O que eu resisti? Cair no buraco, na armadilha, que é o seguinte, tem um déficit aí, vamos subir os impostos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente fecha o gap. Errado. Há 40 anos nós estamos fazendo isso. Então é o seguinte, como a economia caiu 3,5, depois cresceu praticamente 0, 3 anos, depois caiu 4,5, a minha hipótese é o seguinte, a arrecadação está no mínimo. E se eu conseguir baixar o déficit de 2 para 1 com a arrecadação no mínimo, espera ela crescer um pouquinho, vamos ver o que acontece. Bom, os nossos cálculos, como você disse, antes achava-se que só ia gerar um superávit primário em 27, já passou para 24. No ritmo que está vindo a arrecadação, pode ser antes, pode ser 23. Então, antes de entrar naquele ciclo de sempre, subir os impostos, vamos fazer o contrário. Não aumenta imposto de jeito nenhum. Agora, vamos fazer o óbvio, que tem que ser feito. Vamos trocar o IVA, é um IVA dual. Desde a nossa campanha nós defendemos o IVA dual, porque nós sabemos que é difícil chamar todos os estados, todos os municípios. A ficção de que ia haver uma reforma tributária rápida e tal, era ficção, porque tinha um fundo de 400 bilhões que nós, União, nossas futuras gerações, iam ter que pagar. Depois de dar R$500 bilhão para combater a saúde, nós íamos dar mais R$500 bilhão para compensar impostos que não vão cair, porque eles diziam o seguinte, nossos impostos podem cair, não vão cair, pode trocar, pode cobrar um imposto se você quiser, vai subir, porque agora o Brasil vai crescer, a arrecadação vai aumentar. Então eu não tenho que criar nenhum fundo de compensação. Então eu resisti de toda forma a entrar nessa armadilha. E agora nós vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o IVA federal, primeira simplificação, vamos reduzir um pouco os IPIs, botar fogão, geladeira, botar isso um pouquinho mais acessível. Vamos acabar com algumas isenções, né? Quem não paga, porque senão daqui a pouco vem imposto sobre grande fortuna, vem isso e aquilo. É melhor o cara pagar um pouquinho onde está isento, né? Você é milionário e recebe uma chamada do Private Bank no final do mês, olha, só quer aí mais 100 milhões da letra X aqui, porque é isenta, não sei, pô, tem que ter vergonha, paga o imposto aí, feito todo mundo paga. E se quiser que o cara fique mais tempo com a aplicação aí, paga uma taxinha um pouquinho maior. Hoje, o governo tem que subsidiar o alongamento de prazo. Está de brincadeira comigo? Pô, pelo amor de Deus. Não, mas aí a agricultura vai sofrer. Não vai sofrer, não. A gente baixa o compulsório um pouquinho, compensa. Vai sofrer, ninguém vai sofrer nada. Vamos fazer direito. Então, nós vamos fazer uma reforma muito simples. É a que dá para fazer. Vamos baixar. André Esteves, está tendo lucro aí, está reinvestindo no banco, abriu no Equador, no Panamá, na Bolívia, vai embora, vamos invadir a América Latina. Imposto mais baixo. Baixa 2,5% corporate tax no primeiro ano, baixa mais 2,5% no segundo e sinaliza que se for reeleito, continua baixando. Vai baixar, vai baixar. Nós vamos baixar impostos. Agora, tirou da empresa, veio para o dividendo, opa, peraí, conversa aqui comigo. O funcionário pagou 27,5%, você não vai pagar nada, rapaz? Está achando que é assim a vida? Está boa, né? Então, são coisas simples, que todo mundo vai entender. Menos regressividade, ou seja, reduz os indiretos, aumenta um pouquinho o direto, mas aumenta no lugar certo, aumenta na física, reduz no corporate tax. O corporate tax no mundo inteiro passou de 40% para 21% nos últimos 40 anos. Agora o Biden vai subir de uma média de 21, vai subir para 28, 29. Ok, nós podemos descer muito antes de encontrar a média. Nós estamos bem acima da média. Então nós temos que aproveitar esse boom de empreendedorismo que está tendo no Brasil. Tem um boom de empreendedorismo no Brasil. Acabou esse negócio de querer só concurso público, a juventude, está todo mundo indo procurar agora atividades. Vamos estimular o empreendedor, vamos deixar essa turma avançar um pouco. Então, a reforma tributária vai ser relativamente simples, vai ser a possível, tem essas características que eu estou falando, e tem também o passaporte tributário, porque tem aquele negócio da ficção, você finge que paga, eu finge que recebo. É o refis 1, refis 2, refis 3, refis 8. Então, estava conversando ontem, conversamos com o Pacheco Lira, o Pacheco tem essa preocupação realmente de aliviar. Empresas que querem um recomeço e não estão conseguindo. Eu falei, presidente, vamos fazer direitinho, deixa o capítulo 1 aí, o refis para quem quiser. Só que tem o capítulo 2, que é transação tributária. Você dá um desconto de 70%, o cara paga, está reativado, a gente fechou o restaurante. Está devendo R$200 mil, não pode abrir de novo, porque está negativado. Faz o seguinte, está devendo R$200 mil, restaurante quebrou, não tem dinheiro nenhum, não.
Paga R$10 e vai trabalhar, não chateia aí, pô, deixa o cara trabalhar, pô. Então, nós tipificamos toda a transação tributária, são formas de negociação, onde os pequenininhos, você deixa o cara seguir a vida dele, fazer o negócio dele, o maior um pouco pode pagar um pouco mais, tem um deságio menor, mas também liquida e converte. Ou seja, adquirir um passaporte para um país novo, de impostos simples, com alíquotas um pouco mais baixas. Eu digo sempre o seguinte, se você tem 300 bilhões anuais de desoneração e tem 3,5 trilhões de contencioso, é claro que o seu imposto está fora do lugar. Ele é tão alto que quem tem poder político consegue a desoneração. E quem tem poder econômico prefere pagar 100 milhões para o escritório de advocacia do que 10 bilhões para a União. Então, é claro que o imposto está fora do lugar. Na hora que você baixar o imposto, vai sumir desoneração e vai sumir contencioso. Porque vai ser mais simples pagar o imposto. Então, nós estamos indo nessa direção. Vai ser simples, não vai ser complicado, vai ser difícil ficar contra. Tá bom? Paulo, muito obrigado como brasileiro. Parabéns pelo trabalho.